és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além. Leva, Senhor, a tua igreja a uma intimidade. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Que essa seja a minha e a sua oração. Que cada dia mais nós possamos viver o poder de Deus nas nossas vidas, cada vez mais. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Vamos meditar nessa noite, dando prosseguimento a uma série de mensagens onde temos falado sobre o tema firme fundamento. E isso está totalmente ligado à palavra do Senhor, que é o firme fundamento. Esse tema eu creio que o Senhor me indicou, mas ele está fundamentado, esse tema, sem ser redundante, em um livro chamado Firme Fundamento, onde esse livro é o resultado de uma série de palestras, numa conferência, falando sobre a palavra de Deus, sobre uma palavra que não tem erro. A palavra de Deus, ela é completamente inerrante, ou seja, não tem erro nenhum, ela é infalível. Só que vivemos dias onde existem muitas verdades, onde existem muitas opiniões, onde existem muitos ensinos, que eu vou dizer para você que talvez sejam agradáveis aos ouvidos, mas que não são a verdade da palavra de Deus. E temos aprendido semana a semana sobre isso, sobre a importância de conhecer e prosseguir em conhecer essa palavra. Na semana passada falamos sobre o conhecer a Deus. E rapidamente eu vou lembrar de 4 pontos em que citamos, que o primeiro deles falava que conhecer a Deus é muito mais do que ter apenas uma consciência de Deus. Conhecer a Deus vai muito além. Conhecer a Deus de verdade passa por entender que nós temos uma aliança com Deus. E por isso Ele é o nosso Deus e nós somos pessoas que pertencem ao Senhor. Então não somos alguém que vive à margem, longe de Deus. Não, Deus, Ele deseja que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. Conhecer a Deus também é mais do que uma experiência particular. E olha, se tem um tempo onde as pessoas têm procurado experiências, é o tempo de hoje. Se você chegar numa igreja e você participou do culto, a palavra foi pregada, mas se não houve um arrepio, se não houve, se as pessoas não choraram, o humano, eu e você, a gente busca muito essas coisas. A gente busca sentir coisas, quando na verdade o Espírito Santo, quando Ele age em nós, Ele nos enche. A gente sente uma presença, uma alegria, uma satisfação, um prazer enorme que vem proveniente do Espírito Santo. Nem sempre a gente vai ver manifestações. Eu falava sobre Elias naquela caverna e veio o vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Veio o fogo, Ele não estava no fogo. Veio o terremoto, mas Ele não estava no terremoto, mas Ele estava naquele vento suave. E assim é Deus. Às vezes você está em casa e de repente Deus te enche de uma forma sobrenatural. Você ali no seu quarto, sentado, meditando na palavra, e Deus te enche, Ele te faz transbordar. Assim é o nosso Deus. Conhecer a Deus também é muito mais do que simplesmente conhecer a respeito de Deus.
O que isso significa dizer? Às vezes a gente ouve pessoas falando, porque eu tenho uma experiência assim com Deus, eu sei de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo. Está na hora de eu e você deixarmos de apenas conhecer a respeito de Deus, mas verdadeiramente conhecer a Deus. Percebe que isso é uma coisa que tem que partir de mim e de você? Eu ouvi falar que Deus cura. O Deus que curou aquela pessoa que falou para você, Ele é o mesmo que pode te curar. Mas enquanto nós apenas conhecermos eu ouvi dizer que Deus, busque esse Deus para que você tenha intimidade com Ele e que Ele possa agir também na sua vida. E conhecer a Deus vai além de tudo isso que eu falei, mas também passa por conhecer a nós mesmos. Talvez você, hoje nos caminhos do Senhor, olhe para trás e diga assim, antes de conhecer a Deus, eu era alguém que pagava os meus impostos, eu era alguém que cumpria tudo direitinho, eu era um cidadão do bem, está tudo certo. Aí esta palavra aqui, quando você começou a conhecê-la, ela começou a te mostrar que, além de você ser alguém do bem, que pagava os seus impostos, que cumpria todas as leis dos homens, tudo direitinho, essa palavra nos mostrou quem realmente somos. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, no momento em que nós começamos a nos conhecer de verdade, a gente começa a entender quem é Deus. A mesma palavra que nos revela que somos pecadores, também revela que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que morreu na cruz por mim e por você. É o Deus que tem um plano perfeito para as nossas vidas. E é um Deus que está nos esperando e vai voltar e viveremos eternamente com Ele na glória. Então, tudo isso a gente falou na semana passada sobre o que era conhecer a Deus e a importância de conhecer através da palavra de Deus. Também deixei para vocês na semana passada uma frase que dizia o seguinte: aprendam a amar as suas Bíblias, meus amigos cristãos, não simplesmente como um depósito de informações verdadeiras, mas como o caminho para os pés do Salvador. Você quer encontrar o Salvador? Está aí na sua mão. A palavra está na sua mão. É através dessa palavra que você vai chegar aos pés do seu Salvador. É através dessa palavra que haverá transformação de vidas. No dia de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a suficiência da palavra de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A palavra de Deus é suficiente para as suas necessidades? Vou repetir a pergunta. A palavra de Deus é suficiente para as suas necessidades? Talvez quando eu falei a palavra necessidade, você já aliou necessidade a coisas físicas. As necessidades normais, dos recursos financeiros para o pagamento de contas, do alimento para você poder se alimentar. Assim, muitas vezes a gente aciona, quando fala de necessidade, a gente fala daquilo que nos falta. E aquilo que nos falta normalmente tem a ver com as coisas desse mundo. O dinheiro para pagar a conta, a comida, que o mês janeiro parece que tem 90 dias, Então você fez as suas compras e parece que o mês nunca acaba. Não é assim? Dizem que janeiro tem 90 dias. Então, a gente está acostumado a associar necessidade com essas coisas. E eu pergunto para você, e quanto às necessidades da sua alma? Como é que está? A sua alma necessita de algo? Seu coração necessita de algo? Pois é. Eu vou fazer outra pergunta para você. A sua alma, você hoje, se você fizer um balanço rápido aí, a sua alma está saciada? Verdadeiramente? Você sente que a sua alma está completamente saciada? Você reconhece que se sente completo? Isso são perguntas para que a gente possa meditar, porque vivemos em dias cada vez mais distraídos, e a gente alimenta tudo, menos a nossa alma. A gente busca solução para tudo. Quando o dinheiro falta, a gente arruma outro emprego para suprir a necessidade, eu preciso trabalhar mais, porque o dinheiro não está dando, e às vezes o dinheiro não está dando porque a gente não está sabendo administrar, porque a gente está todo enrolado. Mas eu quero dizer para você que, no que diz respeito à nossa alma, a gente precisa buscar na fonte certa.
A sociedade também vai dizer para a gente que tem alguns atalhos. E o pastor André fala muito sobre isso, né, gente? Na caminhada cristã não existe atalho. É jornada, é caminho estreito, apertado. Não tem atalho, não tem como falar assim, eu vou entrar nesse atalho aqui, vou cortar caminho e vou sair lá na frente. Esquece isso. Mas existe sim algumas formas, algumas coisas que são oferecidas como atalhos para nós. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Essa é uma das cartas pastorais de Paulo, que ele escreve a Timóteo, a outra é a Tito, mas a gente vai se ater aqui a esses pequenos versículos, mas que têm uma riqueza enorme. Você achou? Diz amém? Já está projetado aqui também. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Curve a sua cabeça, vamos orar? Amado Deus e Pai, louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Essa palavra que tanto nos abençoa, que nos exorta, que nos direciona. Pai querido e amado, eu te peço nessa noite que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, que toda dúvida caia por terra, que toda incredulidade caia por terra. Meu Deus, que em nome de Jesus nós possamos reconhecer que a Tua palavra é a fonte de vida e fé, que não há outra fonte, que não há outro caminho. Oh, Pai Santo e bendito, eu te peço que os nossos corações possam estar ligados, que toda distração, preocupação seja deixada de lado agora, porque o que mais importa é ouvir da Tua palavra. Espírito Santo, ministra nas nossas vidas nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, essa é uma carta pastoral de Paulo, onde ele escreve a um jovem pastor chamado Timóteo. E depois eu te oriento a que você possa ler, né, as duas cartas, mas aqui, nos atendo a esses versículos que eu li, eu queria que você entendesse, eu vou dividir eles em duas partes. Primeiro, versículos 14 e 15, e depois 16 e 17. 14 e 15, Paulo está dizendo a Timóteo como ele deveria viver de acordo com a palavra. Ou seja, segundo aquilo que a palavra diz. É interessante que ele está falando para um pastor, ele está falando para um líder, mas aquilo que ele está ensinando para aquele que seria responsável por multiplicar esse conhecimento, pela fidelidade, pelas qualidades de um pastor, de um líder, também serve perfeitamente para mim e para você. São instruções, são coisas que precisam ser chamadas a atenção no sentido de trazer a clareza maior para mim e para você. Então, versículos 14 e 15, ele vai falar sobre o viver de acordo com a palavra, e nos versículos 16 e 17, ele ensina Timóteo a viver pela palavra, como alguém que crê que essa palavra vem direto do coração de Deus. Isso vai passar pela inspiração e a gente vai falar sobre tudo isso. Então, versículos 14 e 15. Ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. É interessante que ele está falando para um jovem pastor, está falando para alguém que conhecia da palavra. E ele faz um contraste, se você ler toda a carta de Timóteo, ele faz um contraste
de Timóteo, que era alguém que conhecia da palavra verdadeiramente, e a gente vai entender que tem coisa que vem de família, e é muito importante, mas ele aqui está fazendo um contraste entre Timóteo, esse homem de Deus, e com alguns outros que eram enganadores ali. Então ele está alertando Timóteo: Timóteo, você permaneça, como diz ali, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Percebe que ele está sendo direto para Timóteo? Pois é, ele também está sendo direto nessa noite para nós. Aqui, ouvindo isso e trazendo para a nossa vida, é como se nós, como ouvintes e operosos praticantes, isso precisa alertar que nós não podemos retroceder. Conforme eu falei no início, haverão caminhos mais fáceis. A palavra, quantas vezes você já leu a palavra e a palavra veio como uma faca no seu coração, trazendo uma verdade que você falou: meu Deus, tem misericórdia de mim. Pois é, haverão caminhos mais fáceis, mas eu quero dizer para você: não desista, não retroceda, nós precisamos permanecer. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Enquanto outros se desviam, Timóteo deve permanecer. Timóteo ouviu isso de Paulo e ficou registrado nessa palavra para que eu e você pudéssemos ouvir nessa noite isso também. Eu quero dizer para você: enquanto outros se desviam, porque eu ouvia hoje o pastor falando numa reunião, o pastor falou assim: a gente precisa se esforçar para ser cristão. A gente precisa se esforçar. Domingo de sol, bonitão, né? E aí a gente bota esse terno num calor para vir para a casa do Senhor. O que faz você fazer isso? O que fez você chegar aqui nessa noite? Por que você veio? Qual foi o motivo que você saiu da sua casa? Estava quente, hein? Saí por volta de 10:45, o sol estava... O que fez você sair da sua casa para vir até esse lugar? Se não, eu só posso acreditar numa coisa: você precisa mais de Deus. Você deseja mais de Deus. Então, enquanto outros se desviam, você escolha permanecer, continuar firme na doutrina que você tem recebido diariamente aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, coloca para mim, por favor, Fernando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, vai explicar quem é Timóteo. E eu quero alertar algo sobre isso para você. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, olha o que diz a palavra: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua fé impacta gerações. Ele já ouvia a fé que ele estava ali, lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Ele já ouvia. Eu pergunto para você: você talvez seja a resposta de oração de alguém. Você talvez hoje esteja aqui porque a sua mãe, o seu pai, ou a sua avó, ou o seu tio, não importa quem, alguém orou, alguém investiu tempo em você para estar aqui hoje. Da mesma forma que Timóteo conhecia a palavra, a sã doutrina, através da sua avó, da sua mãe. Eu quero dizer para você que pessoas da sua casa, seus filhos, seus netos, também precisam ouvir da mesma fé através de você. Isso é mais um motivo para você permanecer na palavra. Entende que é uma responsabilidade maior você estar na palavra de Deus, em você conhecer a palavra de Deus, porque a sua fé vai impactar a sua próxima geração. Né? Você ter a possibilidade de sempre estar dividindo a palavra de Deus na sua casa com seus filhos, com seus netos, isso é algo maravilhoso. Você tem feito isso? Isso tem sido uma prática? Esses dias eu tenho lá um livro que diz Resgatando o Tesouro do Culto no Lar. É algo que a gente precisa fazer. É difícil, né? Porque o mundo está muito, muito rápido, tudo é muito agitado, mas quem de nós está em dia com o culto no lar? Quem de nós tem a oportunidade de fazer melhor um culto no lar?
Mas culto no lar é o quê? Motivo de aniversário de casamento, aniversário do filho, eu faço um culto no lar. Não, eu e você podemos fazer um culto no lar simplesmente toda semana. Um momento em que a família se reúne para falar de um versículo, para falar de um texto, para louvar o Senhor, mas é algo que vai impactar a sua próxima geração. A fé cristã não é novidade constante, não, mas perseverança na verdade que foi revelada através da palavra. Eu vou repetir para você. A fé cristã não é uma novidade constante, não é, mas ela é perseverança na verdade revelada. Que coisa tremenda! A palavra de Deus, ela vai fazer toda a diferença em nós, toda a diferença. E eu quero também ressaltar para você que lá na época de Timóteo, o que ele tinha, o que ele aprendeu da sua avó, da sua mãe, apontava para o Antigo Testamento, gente. Naquela época ele tinha um Antigo Testamento nas mãos. Mas eu também quero dizer que a salvação que alcançou a família de Timóteo, a salvação, a graça derramada sobre a família de Timóteo, ele só conhecia o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento está cheio da graça de Deus. Está cheio da salvação através da graça de Deus. Então, eu quero lembrar você que toda a Escritura, toda, aponta para Cristo. O Antigo Testamento, tudo que é ensinado no Antigo Testamento está apontando para Jesus Cristo. Isso também diz que a palavra é completamente infalível, porque toda a palavra já apontava para o cumprimento do Senhor. Então, quero ler para você Lucas capítulo 24, 27. Coloca para mim, por favor, Fernando. Lucas 24, 27. É o momento em que Jesus está a caminho, aqueles homens estão a caminho de Emaús, Jesus está indo ali com eles, eles ainda não reconhecem o Senhor, que está ali andando com eles, e o próprio Jesus diz assim, e começando por Moisés, porque eles estão falando, você não sabe o que está acontecendo, né? Tudo o que está acontecendo, e eles estavam aflitos, e Jesus está andando com eles ali, até o momento em que Jesus diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele, do próprio Jesus, em todas as Escrituras, inclusive no Antigo Testamento. A promessa daquele Messias que viria, o cumprimento. Então, que você lembre que toda a Escritura aponta para Cristo. E Paulo, assim, ele exorta Timóteo a ter a palavra de Deus, né, como um alicerce para a sua vida. Quando ele fala permaneça, ele está falando, tenha a palavra como alicerce. Aonde você está alicerçado hoje? O que tem sido fundamento para você hoje? Eduardo, por que você está fazendo essa pergunta? Porque a gente precisa ser questionado disso de tempos em tempos. Porque nós, como seres humanos, somos assim, ouvimos essa palavra hoje, ela frutifica, ela começa a dar frutos durante a semana, mas daqui a pouco a gente se envolve com as coisas desse mundo, com a correria do mundo, com os planos, com tudo que a gente precisa fazer, e daqui a pouco a gente está fundamentando a nossa fé em muitas outras coisas. O coração do homem é tão enganoso que ficou registrado na palavra que ele é enganoso. E a gente, por vezes, acaba colocando, fundamentando a nossa fé, a nossa esperança em outras coisas. Então é necessário sim lembrar, assim como Paulo estava exortando Timóteo, nós precisamos lembrar aonde está o alicerce da nossa vida. Está na palavra de Deus? Nós precisamos persistir e permanecer nas Escrituras. Então isso, eu falei para você sobre o viver de acordo com a palavra, ou seja, conforme a palavra nos ensina. Mas eu também disse para você que existia uma segunda parte, que eram os versículos 16 e 17 dessa passagem de Timóteo, que Paulo está dizendo para Timóteo a viver pela palavra, porque ela vinha direto da inspiração de Deus. E para isso eu vou dividir 3 pontos. O primeiro deles fala que a Bíblia é inspirada por Deus, e a gente vai ver já já no versículo 16. O segundo ponto fala que a Bíblia é proveitosa. A Bíblia é útil. Você pode dizer amém? A Bíblia é útil. Ela tem uma utilidade. Ela é proveitosa. Essa palavra não é apenas um livro qualquer.
Essa palavra é proveitosa e útil. E o terceiro ponto, a Bíblia é o fundamento suficiente para a minha e para a sua vida nessa jornada cristã. Então, versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. Abra aí na sua Bíblia, deixe aberto. Versículo 16. Paulo começa dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é esse ponto que eu quero ressaltar aqui. A Bíblia, ela é a revelação especial de Deus escrita. Deus se revela de várias formas. Mas eu quero te dizer que a Bíblia que você tem na sua mão é a revelação especial de Deus escrita. Você crê que a Bíblia é a revelação especial de Deus? Ou você tem alguma dúvida a respeito disso? É importante a gente pensar sobre isso. Eu ouço muitas pessoas falarem que a Bíblia foi escrita por homens, até cristãos. Ontem escutei isso. Um cristão antigo já, falando, a Bíblia, quem é Paulo? Quem foi Paulo era homem como qualquer outro. Essa pessoa falando. E a Bíblia foi escrita por homens, e eu falei, meu Deus, onde é que ele se perdeu? Onde é que ele esqueceu? Então a gente precisa ter uma convicção. A caminhada cristã precisa de convicção. Você é convicto na sua fé? Porque haverão dias da igreja perseguida, a gente já ouve isso lá acontecendo em outros países, onde a pessoa precisa ter convicção, porque se não tiver convicção, abandona. Então eu e você precisamos ser convictos de que a Bíblia, ela é a revelação de Deus escrita. Ele deixou tudo perfeito. Cada história aponta para Deus. Cada relato aponta para Cristo, para o cumprimento. Você já achou alguma contradição na Bíblia? Você já encontrou alguma coisa que fala assim, olha aqui, está vendo? Aqui dizia isso e aqui está contradizendo aquilo que disse. Eu duvido que você tenha achado. Pelo contrário, você lê uma passagem lá no Antigo Testamento, que está apontando e está concordando perfeitamente, ou uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo lá no Novo Testamento, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação especial. Escrita por homens? Escrita por homens, porém inspirada por Deus. Esses homens não escreveram o que queriam, eles escreveram aquilo que Deus desejava que eles escrevessem. Com certeza. Quando você lê ou ouve a palavra de Deus, você percebe que há algo sobrenatural. Você já se pegou lendo uma passagem e aquela passagem encheu o teu coração? Você já viveu essa experiência com Deus alguma vez? Você já leu um versículo e aí você acha até que é coincidência? Não é possível, olha aqui, o meu aplicativo da Bíblia parece que sabe aquilo que eu estou vivendo. De repente você abre o aplicativo e vem uma mensagem da palavra de Deus que assim, cai como uma luva sobre a sua vida. Você no seu devocional, lendo a palavra de Deus, no meio da leitura você falou assim, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Onde isso estava que eu nunca tinha lido? A palavra de Deus tem esse poder. Ela age em nós de acordo com aquilo que nós precisamos, porque ela é viva. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Um pastor disse recentemente, e muita gente já falou sobre isso, que a Bíblia é o único livro em que nós lemos na presença do autor. Você consegue imaginar o que é isso? O Espírito Santo está ali, te enchendo, te mostrando, te confrontando, te direcionando, enquanto você ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Essa palavra é aquela que cala o seu coração, traz paz em meio à guerra, orienta em meio ao labirinto da vida. Sabe aquele momento que parece que não tem saída? Pois é, a palavra de Deus, ela te orienta em meio a esse labirinto. Ela consola e conforta em meio ao cansaço da batalha. Quem aqui já não viveu um momento parecendo que você não tinha mais forças? E aí você foi para a palavra, você começou a ler, começou a buscar de Deus e aquilo te revigorou. Você já viveu isso? Pois é, a palavra de Deus pode, ela é suficiente para a sua vida.
ela também é aquela que consola e fortalece, né, conforme eu falei, em meio ao cansaço da batalha, mas ela também traz esperança em meio ao caos. Sabe aquela semana que parece que não vai acabar? Que vem uma... Eu imagino como foi Jó, né? Tá tudo certo lá com Jó, daqui a pouco começa a chegar um WhatsApp diferente do outro, só com notícias ruins. De vez em quando a gente passa por períodos assim. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus traz esperança mesmo em meio ao caos. Ela alegra o coração, é o regozijo, é aquela alegria transbordante, é aquela alegria que transcende, porque se você for olhar para aquilo que está acontecendo ao redor, você vai dizer assim, não tem motivo para alegrar. Mas quando você lê a palavra, quando você vê o agir de Deus, através da vida de um homem da Bíblia, aquilo que Deus curou, recentemente eu estava vendo The Chosen lá, e vi algumas cenas, e aquilo me alegrou porque ali era uma dramaturgia, mas baseada na palavra, daquilo que está registrado, que ficou registrado, e aquilo me alegrou de uma forma, me revigorou, aquilo trouxe uma fé, uma coragem, e tudo isso acontece porque é o próprio Deus falando. Eduardo, a minha Bíblia é o seguinte, eu chego em casa agora, do domingo, eu coloco ela lá na estante, e só pego ela domingo de novo, de manhã, para vir para a igreja. Eu quero dizer para você que tudo isso que eu falei, se isso está acontecendo na sua vida, você está perdendo a oportunidade de conhecer esse Deus, de viver essa suficiência que só a palavra de Deus pode te dar. Então, é hora de você meditar e talvez mudar essa forma de agir com a palavra. Às vezes estamos diante da palavra de Deus e começamos a medir o tempo, a forma como ela está sendo exposta, deixando de lado o tesouro maior, que é a palavra inspirada. A gente começa a ouvir uma pregação e está assim, será que ele vai demorar muito? Que eu vou sair, eu ainda tenho que fazer isso, quando na verdade... O que mais importa é aquela pequena porção da palavra que está sendo exposta e que pode transformar a sua vida. E se ela não agir hoje, eu quero dizer para você o seguinte, se ela não estiver agindo hoje na sua vida, ela pode agir daqui a uns dias na frente, quando Deus te lembrar daquela palavra e mudar a sua situação. Então, como uma atenção eu digo, às vezes nós estamos diante da palavra de Deus e começamos a medir o tempo, medir a forma, deixando de lado aquilo que realmente importa. O que realmente importa? O tesouro maior que é a palavra inspirada, que tanto nos abençoa e nos transforma, nos aproximando de Deus. Entenda, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Quando você você ora antes de ler a Bíblia, quando você pede que o Espírito Santo traga clareza, creia que o Espírito Santo vai agir no seu devocional, naquele momento em que você separou. Então que você possa ter essa certeza que ela é inspirada por Deus. Mas eu disse também que ela é proveitosa. Coloca para mim de novo o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, de agora, o versículo 16, a parte B. Eu disse que ela é útil. A palavra de Deus não é um livro inacessível. Talvez você tenha mais de uma na sua casa, talvez você tenha 20 versões no seu celular. Então é hora de lançar mão disso tudo. Sabe por quê? Eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus é muito útil. Útil para quê, Eduardo? Tem aí agora, tem uma novidade aí da IA, que alguns, você já deve ter visto isso, né? Se você tem rede social, aparece lá, por exemplo, os legumes. Aí os legumes começam a falar, eu sou a batata, e eu sirvo para isso, para aquilo outro. Já viu? Fizeram um desse falando dos livros da Bíblia. E aí vem falando, eu sou Levítico, eu ensino sobre isso. Aí aparece outro livro falando, e aí veio Provérbios, e falou, Provérbios, eu ensino a lidar com o dia a dia. Pois é, a palavra de Deus é útil para o seu dia a dia. Conhecer sobre o povo de Israel é útil para a gente saber, nos dias atuais, o que não fazer muitas vezes. Então eu quero dizer que a Bíblia é proveitosa, e o versículo diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, para quê? Para o ensino,
para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então ele é útil para o ensino. Isso significa para a transmissão da verdade da palavra de Deus. Eu e você precisamos pedir a Deus, em primeiro lugar, um coração ensinável. E nós precisamos nos esforçar para aprender da palavra de Deus. Porque ela é útil para nos ensinar. Mas ela também é proveitosa para fundamentar a nossa fé no conhecimento da verdade. Para a repreensão, confrontando o nosso coração. Quero te perguntar, você já foi confrontado por Deus? Em algum caminho? Tem hora que Deus confronta de uma forma bem leve, bem tranquila, né? Mas tem hora que parece que Ele fala assim, é contigo mesmo que eu estou falando. Uma coisa bem direta. Pois é, a palavra de Deus tem esse poder para nos ajudar, nos confrontando, para a repreensão, confrontando o nosso agir, o nosso pensar. E para que Ele me confronta? Será que Deus tem prazer em me confrontar? Será que Deus tem prazer em me repreender? Deus tem prazer que eu e você sejamos cada vez mais próximos dEle. E para isso, às vezes, vai precisar sim nos confrontar o nosso erro, a nossa prática, o nosso pensar. Ela é proveitosa também para alertar o povo de Deus, restaurando o que está fora do lugar. Isso é uma verdade. Ela é proveitosa para a formação do nosso caráter piedoso. Talvez a gente fale assim, você tem lido a Bíblia, você está orando, você está jejuando? Pois é, quero dizer que uma grande aliada para que você tenha uma vida piedosa, proveitosa, uma vida piedosa que cresce a cada dia, é a palavra de Deus. Porque ela nos ajuda na formação do nosso caráter. Eu sempre escuto já há anos pessoas falando de que ninguém transforma ninguém. No casamento tem muito isso, né? Ah, você casou, eu casei, mas a esposa vai mudar. Porque ela tem uns negocinhos para acertar e ela vai mudar. Aí a esposa, eu casei, mas vou mudar ele. Que ele tem uns negocinhos lá que ele faz, já tem casal olhando para casal. Calma, gente, fica calma aí. E aí, eu vou mudar ele. Eu quero dizer que nós não temos poder de mudar ninguém. Já tem pai até falando com o filho ali, ó. Quero dizer para você que a gente não transforma ninguém, mas eu quero também dizer para você que a palavra de Deus transforma. Ela transforma. Ela muda o caráter. Ela muda o caráter. Em resumo, a Bíblia é proveitosa para disciplinar, para discipular, para preparar os crentes para viverem de modo temente a Deus. Talvez você tenha dificuldade, quanto mais você conhecer desta palavra, quanto mais você entender que ela é suficiente para toda a sua jornada cristã, você vai alcançar uma vida realmente temente a Deus. Então se esforce. Também quero dizer que esta mesma palavra traz encorajamento, porque tem momentos em que a gente fica realmente prostrado, cansado. A carta de Paulo aos Romanos diz assim, no capítulo 15, versículo 4, pois tudo que no passado foi escrito, sabe aquela história lá do povo hebreu, da idolatria, de que Deus pesava a mão, de que tudo aquilo que aconteceu, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Percebe a importância da palavra de Deus na minha e na sua vida? Para que nós tenhamos esperança. E o terceiro ponto, e a gente está caminhando para o fim, a Bíblia é o fundamento suficiente para a nossa vida cristã. Ela é o fundamento suficiente. Não procure em lugar mais nenhum. Alguém vai dizer para você assim, a Bíblia é suficiente, mas o meu ensino complementa a Bíblia. Esquece. Olha, a Bíblia é suficiente, mas eu tenho a dica de ouro para você. A Bíblia é suficiente, ponto. Ela não precisa ser complementada, ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser modificada, simplesmente ela é suficiente e ponto. Versículo 17 de 2 Timóteo capítulo 3. Depois dele dizer
que a Bíblia é proveitosa, que a Bíblia é inspirada por Deus, ele vai dizer que a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Servo de Deus, eu e você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero te dizer e te lembrar mais uma vez que a Bíblia ela é proveitosa para produzir cristãos piedosos, totalmente equipados, prontos para viver com Deus, para viver por Deus e para viver para Deus. Eu vou repetir para você. A Bíblia é proveitosa para produzir cristãos piedosos, totalmente equipados, prontos para viver com Deus, por Deus e para Deus. A Bíblia é proveitosa para isso. Quando ele fala de um servo perfeito e perfeitamente habilitado, perfeito quer dizer um servo maduro, um servo já mais maduro, mais completo. E ele também reforça que é perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente precisa perseguir isso. Isso passa por intenção, passa por esforço. Eu pergunto para você nessa noite, você está disposto a se esforçar por isso? Você está disposto a investir tempo para isso? Porque eu estou dizendo nessa noite o tempo todo para você que a Bíblia ela é suficiente. Ela é proveitosa, ela é inspirada, ela é tudo o que você precisa para a sua jornada cristã, mas isso vai passar por um esforço seu, isso vai passar por uma determinação, uma convicção, um desejo de conhecer mais dessa Bíblia, mais dessa palavra. A Reforma Protestante, dentre os 5 solas, ele fala do sola Escritura, que somente a Escritura. E eu separei aqui uma coisa rápida para ler para você, que diz o seguinte: sola Escritura, que é um dos solas da Reforma Protestante, não afirma que a Bíblia é a única fonte de conhecimento, nem que tradições ou líderes não tenham valor. A sola Escritura ensina que somente a Escritura é infalível. Somente a Escritura é infalível. Tudo que a igreja crê, ensina e pratica deve ser julgado pela Bíblia, não pelo ensino de homem, não pela experiência de homem, um grande estudioso, não. Tudo aquilo que a igreja crê, tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que a igreja pratica, deve ser julgado pela Bíblia, porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é fiel. Nenhuma tradição, concílio, líder espiritual pode ter autoridade igual ou superior à palavra de Deus. Ela é superior a todas as coisas. Você pode dizer amém? A palavra que está aí na sua mão, no seu celular, na sua Bíblia, ela é superior a todas as coisas. Tradições podem existir, mas devem estar submissas às Escrituras. Não é à toa que a gente vê muitas vezes aí no YouTube, nas redes sociais, pessoas falando de que se você encontrou uma igreja que prega a palavra de Deus, é o teu lugar. Porque tem muita igreja que não quer pregar a palavra de Deus, que não quer falar que você é um pecador, que você precisa da graça. Não quer falar. Por quê? Porque essa realidade afasta pessoas, mas eu quero dizer para você, a verdade da palavra transforma você, porque o plano é te transformar para que você esteja na eternidade. É para transformar dia após dia, para que você possa estar mais próximo de Deus dia após dia. Que Deus possa, que essa palavra, que essa meditação possa fazer frutificar no teu coração. Que você possa sair daqui pensando assim: a palavra de Deus está aqui na minha mão, é suficiente para o que eu preciso, para alcançar mais de Deus, para conhecer mais de Deus, para ser um homem temente igual a Deus, para ser uma mulher temente igual a Deus, para eu conhecer tudo que Deus quer, porque ela é a revelação especial de Deus escrita para mim. Eu queria que você ficasse de pé. Permitindo Deus, próximo domingo a gente segue falando ainda sobre firme fundamento.
entendendo agora que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Não há outra verdade. A Bíblia é a verdade de Deus. Mas eu quero orar. Quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez eu tenha feito algumas perguntas para você, eu tenha perguntado onde está a sua necessidade, né? Eu perguntei para você logo no início, queria que você tivesse de olhos fechados, cabeça curvada. A palavra de Deus é suficiente para as suas necessidades? Talvez você tenha pensado em muitas coisas, mas não tenha pensado sobre a tua alma, mas eu quero que você pense nisso, porque tudo desse mundo vai passar, tudo desse mundo vai perecer. Hoje tem, amanhã não tem. Agora o importante é a tua alma. O importante é ter uma alma saciada, uma alma que realmente está cheia de Deus. Eu quero te dizer que o único caminho para ter uma vida plena é a palavra de Deus. E se você negligenciou até hoje o tempo com Deus, a leitura da palavra de Deus, eu quero dizer para você, eu quero te encorajar, eu quero te motivar a você ter um compromisso com Deus a partir de hoje. Talvez você veja pessoas fazendo devocional todo dia, ou pelo menos postando versículos todo dia, e para você isso é muito irreal, isso é algo inatingível, que parece que você não tem tempo para isso. Eu quero te dizer que você precisa da palavra de Deus, não é uma opção. Se você quer ser um homem ou uma mulher temente a Deus, você precisa da palavra de Deus. Chega de negociar o seu tempo com qualquer outra coisa. Você precisa dedicar um tempo para a palavra de Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher que conhece. Você precisa ter uma fé fundamentada em quem? Na palavra de Deus. Você precisa conhecer o Deus da palavra. Você precisa viver com Deus, por Deus e para Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte da sua vida. Não, e um pastor também falava isso, eu não preciso aprender a palavra de Deus para postar, eu não preciso aprender a palavra de Deus para aparecer numa rede social falando da palavra de Deus. Eu preciso aprender a palavra de Deus para que ela te transforme dia após dia. A palavra de Deus, conforme eu falei, ela não é apenas informativa, ela é transformadora. Talvez você venha numa vida cristã rasa, uma vida cristã se arrastando, uma vida cristã que parece que não embala, sabe? Parece que não acontece, porque talvez você não esteja investindo tudo o que você precisa na palavra de Deus. Você conhece muito sobre as notícias, você é uma pessoa antenada com tudo que está acontecendo neste mundo, mas não conhece o Deus da sua salvação. Senhor Jesus, eu e meus irmãos nos vemos agora, Senhor, diante de Ti, com os nossos corações rasgados, oh Deus, sem defesa, porque tudo isso que eu falei atinge a mim, atinge a todos nós. Oh Deus, muda os nossos corações, que em nome de Jesus a nossa vida, a partir de hoje seja diferente, que nós possamos priorizar aquilo que realmente é necessário, que realmente é importante, que o que realmente é vital. Meu Deus, que a Tua palavra não seja, conforme eu já disse há semanas atrás, uma caixinha de promessas. Que a Tua palavra não seja mera informação, mas que a Tua palavra seja viva. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu Te peço, nos ajuda a ter fome e sede da Tua palavra. Nos ajuda a ser homens e mulheres que desejem mais do que qualquer coisa, oh Deus, conhecer a Tua palavra. Ah, Pai, afasta de nós tudo aquilo que tem roubado o tempo que deveria ser da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida devocional, nos ensina a ter uma vida piedosa.
que nós possamos buscar mais de Ti, que nós possamos achar na Tua palavra, porque ela é suficiente, ela é útil, ela é inspirada, ela é o fundamento da nossa vida cristã, que nós possamos encontrar na Tua palavra tudo aquilo que nós precisamos. Fortalece-nos como igreja, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres, uma igreja fundamentada na Tua palavra. Pai querido e amado, eu Te agradeço, porque Tu tens se revelado a nós, Tu tens trazido a nós uma reflexão, Senhor, sobre aquilo que mais importa para nós, e que a Tua palavra seja o fundamento da nossa vida. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, Te agradecemos pelo agir do Teu Espírito Santo, Te agradecemos, Senhor, por essa semana que se inicia e que nós estamos aqui buscando mais de Ti. Te pedimos agora, Senhor, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, que possamos chegar em paz e segurança e que possamos encontrar o nosso lar em segurança. Guarda os nossos filhos, todos os nossos parentes, que tudo esteja debaixo da Tua boa mão. Assim nós Te louvamos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. E você que é a igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você precisa